Essa é a primeira aula da Frente 3 de Física. E a gente vai começar a falar sobre termometria. Então, a gente vai tá entrando na matéria de termologia, que é essa primeira parte da Frente 3. Então, a termologia é aquela parte da física que vai estudar os fenômenos que têm relação com o aquecimento, o resfriamento e as mudanças de estado físico, em todos os corpos que recebem um tipo de energia que é o calor. Ah, mando sim, peraí. Aí, valeu. E nessa parte de termologia, o que a gente vai focar hoje é a termometria, que é a parte da termologia que vai ficar encarregada de mensurar e representar essa ideia de temperatura. Então, aquilo que a gente sente como calor ou frio é um meio do nosso corpo entender o ambiente lá fora e aquela temperatura. E a termometria usou um meio matemático e físico para a gente conseguir entender o que é essa temperatura, o que é esse calor e o que é esse frio de um meio no meio matemático. Então, primeiramente, a gente tem que entender os conceitos relacionados na termologia, usados na termologia. O primeiro deles é a temperatura. A temperatura é um conceito microscópico. Então, no mundo atômico, no mundo microscópico, dos átomos, das moléculas, essas partículas elas têm um grau de vibração. E esse grau de vibração é chamado de agitação térmica na termometria. Então, aqui eu coloquei uma imagem aqui sobre alguns tipos de vibração molecular. Aqui. Isso aqui não precisa saber, mas é só para você ter uma ideia do que é essa vibração que causa essa agitação térmica. E essa agitação térmica está relacionada com a temperatura. Então, quanto maior essa agitação térmica, maior a temperatura. Quanto menor essa agitação térmica, menor a temperatura. E por que essa agitação térmica gera essa temperatura, essa energia? Porque quando as moléculas vibram, se movimentam, elas geram uma energia cinética. Essa energia cinética é, então, transformada em energia térmica, dando essa ideia de temperatura, assim. E a gente sente essa energia térmica com o nosso corpo. Que acho que é o meio mais fácil a gente entender o que é o calor e a temperatura é com as nossas sensações. E aqui, nessa direita aqui, eu coloquei uma imagem, que espero que esteja se mexendo, mostrando um corpo sólido com seus vários átomos numa temperatura baixa, que tem muito pouco grau de vibração, como vocês podem ver. E aqui na direita, quando a gente aumenta essa temperatura, você vê que as moléculas vibram muito mais, tanto a própria vibração delas como o movimento delas também vibram mais. Então essa é a ideia que a gente, de temperatura, essa agitação térmica. E assim a gente vai, essa temperatura vai ser a grandeza que vai dizer qual que é o estado térmico desse corpo ou do sistema. Então isso é a temperatura. O que é o equilíbrio térmico? O equilíbrio térmico é quando você tem dois corpos diferentes, sistemas diferentes, que estão na mesma temperatura, ou seja, eles estão com a mesma agitação das suas moléculas. Aí aqui eu dei como exemplo um termômetro debaixo da axila de um bebê. Então, a ponta desse termômetro vai estar em equilíbrio térmico com a temperatura da axila desse bebê. Porque eles vão ficar em contato por um tempo, eles vão trocar calor, eles vão entrar em equilíbrio térmico. Vão ter a mesma temperatura e a mesma agitação molecular. E o que é o calor? O calor, ele é diferente da temperatura. O calor, ele vai ser a energia térmica que vai ser deslocada de um corpo para o outro quando esses corpos não estiverem em equilíbrio térmico. Então, se eu tiver um corpo, como aqui na imagem, um corpo a 100 graus Celsius. Professor, com licença. Pode Tem alguém falar. lá no grupo falando que não está conseguindo entrar na aula. Não está conseguindo? É, Ixi, deixa eu ver.
Tá. Tá bom, mandei lá, vamos ver se vai dar certo. Deixa eu ver só. Onde que eu estava mesmo? Tá, na figura. Acho que entrou uma pessoa. Será que era a pessoa que estava com problema de entrar? Ou não? Não, mas eu vou voltar. A aula tá gravando, qualquer coisa a pessoa consegue ver depois. Então, eu estava falando de calor, que é, que é essa energia térmica que vai se deslocar de um corpo de maior temperatura para um de menor temperatura e de corpos que não estão em equilíbrio térmico. Então, a gente tem um corpo a 100 graus Celsius, como aqui na imagem, outro corpo a 30 graus Celsius também, como aqui na imagem. Aí, com o decorrer do tempo, vai haver um deslocamento de calor do corpo de maior temperatura, ou seja, de 100 graus Celsius, para o corpo de menor temperatura, de 30 graus Celsius. E eles vão, então, entrar em equilíbrio térmico. Então, uma hora eles vão ter a mesma temperatura por causa desse deslocamento de calor. No mesmo corpo, como aqui na figura da direita, também pode haver essa transmissão de calor. Em uma extremidade do corpo pode estar com uma temperatura maior e na outra extremidade do corpo pode estar com uma temperatura menor. Então, esse calor ainda pode ser transferido desse corpo para o outro. E isso a gente vai entrar em mais detalhes depois, essa questão de equilíbrio térmico. Tudo. Só uma definição por enquanto. E agora a gente vai entrar na questão da equação termométrica. Que é a equação que vai graduar a temperatura utilizando alguma grandeza que é variável com a temperatura. Existem várias grandezas que são variáveis com a temperatura, tipo a pressão, o comprimento de um corpo também é variável, a resistência elétrica de um objeto, de um resistor também é alterada pela temperatura. E foram utilizados como grandezas para a escala Celsius e Fahrenheit alguns pontos da água. Tipo, é o ponto de gelo e o ponto de vapor. A gente vai entrar em detalhes. Foi usado para mensurar a temperatura. Aqui eu tô mostrando nessa figura aqui, quase esqueci de falar, que nem sempre essa relação de temperatura com alguma grandeza vai ser linear. Aqui a gente percebe que quando a temperatura aumenta, a resistência desse objeto aqui vai diminuir. E então para fazer uma equação termométrica com esse gráfico aqui, com essa resistência que não é uma reta, é muito difícil. Então, foram utilizadas grandezas que fazem esse gráfico ser de uma reta, para ficar mais fácil de mensurar. Então, a primeira que a gente tem que falar é a escala Celsius. A escala Celsius usou dois pontos fixos fundamentais para poder mensurar a temperatura. Foi o ponto do gelo e o ponto do vapor. O ponto do gelo é quando a água, foi deslizada a água, na pressão de 1 atmosfera, esqueci de falar também. O ponto do gelo é quando você tem a água em estado líquido e estado sólido no mesmo sistema. Então, ali você tem certeza que aquela temperatura ali vai estar em 0 graus Celsius. E o ponto de vapor é quando você tem água líquida e água no vapor no mesmo sistema. E aí ali vai estar em equilíbrio térmico também. E na escala Celsius foi dado como 0 o ponto do gelo e como 100 o ponto do vapor. Então eles pegaram dois pontos fixos para conseguir mensurar essa escala.
Então, foi utilizado assim a escala Celsius. Já na escala Fahrenheit, ele usou dois outros tipos de ponto fixo. Primeiro foi o ponto fixo inferior, que ele utilizou numa mistura de água, gelo e sal. E o outro, um ponto fixo superior, que ele utilizou a temperatura do corpo humano para mensurar a temperatura nessa escala. E aqui, e com isso, fazendo todas as outras medidas, foi dado como o ponto do gelo de 32 Fahrenheit e o ponto do vapor de 212 Fahrenheit. Essa diferença aqui dá de 180, enquanto na escala Celsius dava de 100. Eu não expliquei muito bem esses pontos fixos também, né? Esses pontos fixos, eles são utilizados geralmente num gráfico, é feito um gráfico, e você pega dois pontos fixos. Então, ele pegou o ponto do gelo e o ponto do vapor. E você dá um valor para cada um desses pontos de temperatura. Então, você vai dar para o ponto fixo 1, que é o ponto do gelo, um valor de 0, o ponto fixo 2, que é o ponto do vapor, um valor de 100. Então, você traça o gráfico, a reta desse gráfico nesses dois pontos. E com isso você consegue criar a escala, criar essa escala. Eu não consegui entrar em muitos detalhes de como é feito isso, assim. Mas tipo, eles conseguem traçar esse gráfico e conseguem mensurar essas escalas com esses pontos fixos. Eles têm várias escalas de temperatura com vários diferentes tipos de pontos fixos, assim. Mas esses são essas três que a gente aprende aqui, que é a escala Celsius, a escala Fahrenheit e a Kelvin, são as mais importantes, assim. Não sei se deu para entender muito bem. Acho bem difícil de explicar também esses negócios de ponto fixo, assim. Mas para isso é mais importante para entender se você quiser criar uma escala termométrica sua, assim, basicamente. Mas espero que vocês tenham entendido. Tá. Aí, onde que eu tava? Não. Isso, são pontos de um gráfico dependendo da escala. Eu não sei o que eu posso fazer. Porque, para as pessoas não conseguirem entrar, porque eu recebo, eu convidei o e-mail de vocês no link de algumas pessoas. Aí as pessoas que eu não convidei no e-mail, eu estou aceitando aqui, mas tipo, todo mundo que apareceu aqui eu estou aceitando. Eu não sei por que algumas pessoas não conseguiram entrar. Mas depois eu vejo isso. Acho que não vai dar tempo. Tá. Então tem uma diferença. Quando na escala Celsius há uma variação de 100 do ponto do gelo para o ponto do vapor. Na escala Fahrenheit há uma variação de 180. Então isso vai mudar como é que você vai quando você for fazer o cálculo de transformar uma escala em outra. Isso vai mudar um pouco do que é diferente na escala Kelvin, que também é de 0 a 100, e é muito mais fácil de você transformar Celsius em Kelvin por causa disso. Então, a escala Kelvin é a escala absoluta de temperatura. Ela foi feita quando se descobriu que existia um limite inferior da temperatura, que eles chamaram de zero absoluto, que é quando cessa toda a agitação térmica, toda a vibração das moléculas. É quando chega nesse zero absoluto. Eles também tentaram entender se existia um limite superior da temperatura, mas eles não conseguiram chegar a um consenso de que teria um valor máximo para essa agitação molecular. Então, foi só criado esse limite inferior da temperatura, que com vários testes que fizeram, eles chegaram à conclusão que esse ponto era de menos 273,5 graus Celsius. Então, o Kelvin, ele decidiu fazer essa escala Kelvin para atribuir um valor de zero ao zero absoluto. E ele também fez parecido com a escala Celsius, dessa diferenciação de 100 entre o ponto de gelo e o ponto de vapor. Então, por isso que o ponto de gelo é 273 kelvins e o ponto de vapor é 373, porque o zero do Kelvin é menos 273 Celsius. Aí é isso, basicamente.
Aí agora eu vou explicar para vocês como é que a gente faz essa comparação entre as escalas de temperatura. A gente utiliza do teorema de Thales para a gente fazer isso. O teorema de Thales fala das retas, tipo, quando tem retas paralelas, como aqui nessa reta do 100, 212, 373, 0, 32 e 73, são retas paralelas. A gente traz a gente traça as transversais, que são essas setas vermelhas, roxas e cinzas. Então a gente tem aquela relação lá, que a relação das proporções, que vai ser o quê? Que 100 menos, TC, menos o TC dividido por 100 menos zero seria, então, igual a 212 menos TF sobre 212 menos 32. Aquela relação da matemática foi utilizada para fazer a comparação das escalas de temperatura. Então, aqui tem as fórmulas que são derivadas disso, mas acho que não é uma coisa que precisa se decorar muito assim, porque é só você traçar os termômetros, colocar o ponto de vapor e o ponto do gelo de cada um e fazer o teorema de Thales para quando você quiser achar a temperatura a comparação dessas temperaturas. Mas aqui olhando as fórmulas, é só pegar, como eu falei, quando você quer achar uma relação de TC, TF e TK, você pega TC menos zero dividido por 100 menos zero. Aí TF menos 32 dividido por 212 menos 32. TK menos 273 dividido por 373 menos 273. Então, fazendo essas relações, eles chegaram numa... o zero absoluto? O zero absoluto é quando cessa toda a vibração das moléculas. Como eu tinha mostrado antes, as partículas subatômicas, os átomos e as moléculas que compõem um determinado corpo, eles têm um grau de agitação molecular, vibração molecular, e isso é o zero. Eles têm essa vibração, essa agitação molecular. O zero absoluto é quando não tem mais essa vibração e essa agitação. Então, não existe mais uma agitação molecular. Então, o corpo parou de vibrar. Então, isso é o que eles chamavam de zero absoluto. Um corpo que não consegue vibrar mais. As moléculas não conseguem vibrar. E foram feitos testes que indicaram que essa temperatura do zero absoluto era de menos 273,15 15 graus Celsius. A gente arredonda hoje para menos 273. E na temperatura do Kelvin, foi colocado esse zero absoluto como valor de zero. Aí é isso, basicamente. Então, aqui a gente tem uma formulinha final, assim, que eu acho que ninguém precisa decorar, mas se alguém quiser, não vejo problema. Mas você consegue chegar muito fácil nessa relação aqui, assim. Agora, a gente vai fazer alguns exercícios aqui. Então, o primeiro exercício eu vou ler aqui para vocês. Em um dia de sol, um aluno decide tomar um refrigerante. Vai até a geladeira e retira uma latinha que estava a 5 graus Celsius. Qual a temperatura na escala Fahrenheit-Kelvin? Então, é aquele mesmo esquema ali. Eu gosto de desenhar o esquema dos termômetros. Aí eu coloco a temperatura do gelo 0, temperatura do vapor 100, de cada um das escalas de temperatura. E coloco o valor que ele quer achar. É de 5 graus Celsius, ele quer achar a temperatura em Fahrenheit e a temperatura em Kelvin. Aí, então, eu vou lá e faço o teorema de Salles, que seria, então, a temperatura em Kelvin menos zero, dividido por 100 menos zero, igual a temperatura Fahrenheit menos 30, em Fahrenheit menos 32, dividido por 212 menos 32. Aí, fazendo isso, eu consigo descobrir que a temperatura em Fahrenheit é de 41 Fahrenheit. Agora, quando eu vou fazer a temperatura em Kelvin, é a mesma coisa também, só que é um pouco mais fácil, sim, porque se você for pensar, é só você somar 5, tipo, foi de 0 a 5 na temperatura do Celsius. Você sabe que 0 é igual a 273 Kelvin, 0 Celsius é igual a 273 Kelvin. Então é só você somar 5 mais 5 e você consegue achar, então, a temperatura
em kelvins, que é de 278. Então é muito mais fácil que achar em Fahrenheit, porque, como eu tinha falado, a variação das duas escalas é a mesma. Uma outra coisa que eu esqueci de falar, que é importante também, é quando você vai colocar a unidade, né, da temperatura. Que no Celsius, no Fahrenheit, você tem que lembrar sempre de colocar o grau. Mas no Kelvin não tem essa mensuração em grau. É só lembrar isso mesmo, de nunca colocar o grau. Com regra de 3, eu acho que não. Porque, tipo, se conseguiria resolver com regra de 3 se fosse de Celsius para Kelvin, com certeza. Mas de Celsius para Fahrenheit não tem, por causa dessa variação, dessa variação diferente, que no Celsius é de 0, é de 100, e na de Fahrenheit, para os mesmos pontos, é de 180. Então, você não consegue fazer uma regra de 3 para isso. Você só consegue utilizar mesmo esse teorema de Thales para conseguir fazer. Se o Fahrenheit também tivesse essa variação de 100, eu acho que daria para fazer também com regra de 3. Tá. Agora a parte B do exercício. Se o garoto, antes de abrir o refrigerante, o deixar em cima de uma mesa e ele atingir a temperatura de 30 graus Celsius, qual será a variação de temperatura do refrigerante nas escalas Celsius, Fahrenheit e Kelvin? Então, vamos fazer aqui. Primeira variação na escala Celsius. Então, para fazer a variação, é só fazer a temperatura final menos a temperatura inicial. E a temperatura final do refrigerante era de 30 graus Celsius e a inicial era de 5 graus Celsius. Então, a gente tem uma variação de 25 graus Celsius. Agora, a variação na escala Fahrenheit. É só você pegar essa variação que você obteve na escala Celsius e utilizar o teorema de Thales de novo. Então, você faz o ΔTc menos 0, dividido por 100 menos 0, o ΔTF menos 32, dividido por 180. Aí você vai obter também a variação na escala Fahrenheit, que foi de 45 graus Fahrenheit, essa variação. Então, se a gente for pegar o valor que a gente tinha de 5 graus Celsius anteriormente, que era de 41 Fahrenheit, se a gente somar 45 Fahrenheit, a gente tem 86 Fahrenheit, que então corresponderia essa variação, essa temperatura final de 30 graus Celsius também na escala Celsius. Aí na escala Kelvin, a variação de temperatura vai ser a mesma. Como eu falei, a variação na escala é a mesma. Então, vai ser de 25 kelvins. Só lembrar de mudar, então, a unidade, mas vai ser a mesma. Agora, um outro exercício aqui também. Agora a gente vai ter um termômetro da escala Celsius que se tornou inexato. Mas ele conservou toda a seção interna uniforme dele. Então, ele não variou. Como é que eu posso explicar? Ele teve algum problema que não variou o comprimento dele, assim, nem o funcionamento interno dele. Ele só não está conseguindo medir a temperatura exata. Então, quando as temperaturas são 0 e 70 graus Celsius, ele marca, respectivamente, menos 2 graus Celsius e 71 graus Celsius. Determine uma fórmula que forneça as temperaturas exatas, na forma T, em função das que se leem no termômetro defeituoso D. E depois ele quer que quais as temperaturas lidas coincidem em valor absoluto. Eu vou fazer essa primeira parte aqui primeiro. Então, também a mesma coisa. Agora, a gente tem um termômetro da escala Celsius que é defeituoso. Então, e aqui a gente tem aqui onde está a minha seta aqui, é o que eu vou utilizar para fazer a conta. Então, a gente vai pegar dois pontos fixos de novo, só que dessa vez a gente não está pegando o ponto do vapor, porque ele deu uma informação aqui para a gente que quando ele marca 70 graus Celsius na temperatura 70 graus Celsius, o termômetro está marcando 71 graus Celsius. Então, o correspondente da escala normal para o termômetro defeituoso de 70 graus Celsius é 71 graus Celsius. E ele deu outra informação, que quando o termômetro marca menos 2, corresponde à temperatura certa de 0 graus Celsius. Então, a gente tem outra correlação aqui também.
Então é a mesma coisa, a gente marca um ponto T e um ponto D em cada termômetro. E agora a gente vai achar como ele pediu, ele quer uma fórmula para conseguir correlacionar esse termômetro defeituoso com um termômetro correto. Então seria um dia ele quiser pegar o termômetro, ele tiver com defeito aí do termômetro, e for medir a temperatura, ele pode utilizar essa fórmula para conseguir chegar no valor correto. Então, a gente vai fazer, então, a temperatura, o T menos zero, dividido por 70, menos zero. A mesma coisa do teorema de Tales de sempre. Aí, o ponto D, menos 2, sempre lembrar de mudar o sinal quando é negativo, depois. 70, depois 71, menos 2. Então, a gente vai ter T dividido por 70 igual a D mais 2, dividido por 71 mais 2. A gente vai chegar nessa fórmula final aqui, que é de T igual a 70 vezes D mais 2, dividido por 73. Então, assim, essa seria a resposta final, essa relação de T com D. Se vocês quiserem, vocês podem escrever de qualquer jeito, assim. Tipo, se vocês quisessem deixar a fórmula como a segunda parte aqui, também não teria problema nenhum. É que aqui assim fica mais bonitinho. Mas essa seria a relação. Então, quando ele for medir uma temperatura nesse termômetro defeituoso, é só ele colocar esse valor que ele mediu no D, que ele vai conseguir o valor T dessa temperatura correta. Aí, na segunda parte, ele pergunta qual das temperaturas lidas coincidem em valor absoluto. O que isso quer dizer? Qual temperatura que vai ser medida no termômetro defeituoso seria também medida num termômetro não defeituoso? Então, seriam as temperaturas iguais. Então, é só você fazer T igual a D. Então, é só você trocar na fórmula o D pelo T. E então você acaba fazendo a, a, as contas aqui e você vai chegar nesse valor de 46,7 graus Celsius. Então, é isso. Vocês têm alguma dúvida? Vocês conseguiram entender o exercício que eu fiz, o exercício que eu fiz também? Você não entendeu? Tá, eu vou voltar nas fórmulas, então. Tá, eu vou explicar, então, as fórmulas de novo. Heraldo, você não entendeu as fórmulas da questão ou as fórmulas das escalas, da comparação das escalas? Vou voltar aqui, então, para... Ah, tá, entendi. É que é assim, a gente, para fazer elas, a gente usa um negócio chamado teorema de Tales, que na matemática é uma relação que se dá quando você tem retas paralelas e retas transversais, que são essas retas que atravessam ela. Então, as retas paralelas seriam esses pontilhados azuis aqui, que está a minha seta, e as retas transversais seriam esses pontilhados vermelho aqui, tá vendo? Imagina que tem uma reta transversal passando por todas essas retas paralelas aqui. Então, o que a gente faz? Essa reta maior, pelo teorema de Tales, essa reta maior vermelha, deixa eu pensar num jeito melhor de explicar. Ó, pelo teorema de Tales, essa reta maior vermelha, dividido por essa reta menor vermelha, tem que ser igual a essa reta maior cinza dividido por essa reta menor cinza. Tem, tipo, toda essa reta pontilhada aqui, finge que é uma reta paralela só. Então, elas fazem parte tudo de uma mesma reta. Ele percebeu que qualquer que seja uma reta transversal que passa pelas retas paralelas, vai ter essa correlação. Então, você vai fazer esse comprimento maior dessa reta vermelha, dividido por esse comprimento menor, ou vice-versa também. O comprimento menor dividido pelo comprimento maior tem que ser igual ao comprimento menor dividido pelo comprimento maior dessa reta cinza. Por isso que aqui a gente pega o comprimento menor, que é TC menos zero, e divide pelo comprimento maior, que é 100 menos zero, da reta vermelha. E a gente iguala isso ao comprimento menor da cinza, que é TF menos 32,
dividido pelo comprimento maior da cinza, que é 212 menos 32. Então, a gente iguala isso e a gente vai conseguir essa correlação. Se você quiser simplificar todas essas fórmulas, você vai chegar nessa fórmula final aqui, em negrito azul aqui. Mas é basicamente isso. Aí, quando você precisa achar o valor da temperatura, você só coloca só muda o valor ali. Tá bom? Beleza. Aí a outra dúvida tinha sido, deixa eu ver aqui o chat de novo, o termômetro defeituoso, né? Tá. Vou tentar explicar de novo, então. Você tinha um termômetro que ele marcava em Celsius. Aí um dia ele parou de funcionar. Não parou de funcionar. Você percebeu que ele não estava marcando uma temperatura correta. Você colocou ele lá numa água gelada com gelo e percebeu que ele não estava marcando 0 graus Celsius. Aí, o que você pensou? Ah, não quero comprar um termômetro novo. Então, eu quero continuar com esse termômetro, muito caro o termômetro, às vezes você pensou isso. Então, eu vou tentar achar uma fórmula que me dê o valor correto da temperatura em graus Celsius que esse termômetro defeituoso não está conseguindo marcar. Ele está conseguindo marcar um, um valor errado. Aí que ele fala que ele conservou sua seção interna uniforme. Isso quer dizer que essa variação de 100 que tem nele continua a mesma, assim. Depois eu respondo a Camille. Peraí, deixa eu terminar isso daqui que eu estava falando. Aí, então, você quer fazer isso. Então, você vai fazer a mesma coisa do Teorema de Tales. Você vai traçar os dois ali, o termômetro defeituoso e um termômetro que seria não defeituoso, que seria o correto na escala, na escala de graus Celsius. Você vai fazer o Teorema de Tales de novo, que é T menos 0, 70 menos 0, igual a D menos menos 2, dividido por 71 menos menos 2. Aí você vai chegar nessa fórmula aqui, e utilizando dessa fórmula, quando ele pediu para chamar de D o valor que o termômetro defeituoso vai mostrar. Então, quando você utilizar o seu termômetro defeituoso e achar um valor de D, é só você colocar na fórmula que você vai achar qual seria o valor correspondente dele em graus Celsius. Não sei se deu para entender agora. Ou se era isso mesmo que você tinha perguntado. Deixa eu ver a da Camille. A linha maior tem o valor do ponto de vapor, mas qual o valor da menor? Depende da questão? Então, ó, isso depende da questão, mas a linha maior, vou voltar mais, a linha maior só tem o valor do ponto de vapor na escala Celsius. Na escala Fahrenheit não tem. A linha maior é de 180, que é a variação do ponto de vapor, é a diferença do valor do ponto de vapor para o ponto de gelo. Que na grau Celsius, coincidentemente, como o ponto de gelo é 100, acaba sendo o valor do ponto de vapor. E a da linha menor, realmente, ele vai te dar na questão, como aqui a que a gente fez, que ele deu o valor de 5, então seria o comprimento da linha menor seria de 5, mas porque ele deu. Aqui que ele pediu para a gente achar, o valor da linha menor seria TF menos 32, é o que a gente tem que achar. Acho que é isso. Se deu para entender, tá bom? Então, é isso, gente. Eu vou mandar o formulário aqui de presença de novo, para quem não preencheu. Eu vou deixar até 7h45. Ninguém mais tem nenhuma dúvida? Sim, eu vou fazer uma lista de exercícios e vou mandar lá no grupo de vocês de alunos. E se vocês tiverem qualquer dúvida assim, vocês podem me mandar mensagem no WhatsApp. Se vocês não estiverem conseguindo resolver um exercício, quiserem que eu explique, eu ajudo tranquilamente, assim, tá? Eu vou ver se eu consigo mandar. Eu não terminei a lista ainda, mas eu vou tentar terminar hoje e eu mando lá já. Vai ser disponibilizado no Drive Slide e eu gravei a aula. Então, eu só preciso ver aonde que eu vou colocar a aula também. Eu não tenho certeza ainda, mas eu vou avisar vocês tudo lá pelo WhatsApp dos alunos, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigado. Até mais e
E bom resto de aulas para vocês aí, tá bom? Tchau, tchau.